Oi, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Está sendo, na verdade, ainda não acabou o dia, o nosso primeiro dia de desafio. Muito legal, muito interessante. Já tivemos um primeiro chat, que aliás todos os chats vão ficar gravados. Boa noite. Se vocês não se inscreveram, gente, não percam essa chance. Boa noite, boa noite. A gente está no desafio, a gente está passando as dicas de alimentação, de como quebrar o jejum, como que você faz para iniciar o jejum, e a suplementação, que é fantástica, que vai te auxiliar muito aí nesse processo de adesão. A suplementação, ela não é obrigatória, mas ela influencia muito de maneira positiva nos níveis de conforto, né? Então, o importante é que a gente frisa, quanto mais fácil for esse processo do jejum intermitente, quanto menos fome você sentir e mais conforto, né? Você vai ficar com certeza mais adepto ao jejum, vai ter mais facilidade de manter o jejum, perder peso e manter, que esse é o mais difícil, né? Às vezes a gente faz uma dieta com muita restrição e às vezes tomamos medicamento, enfim, a gente consegue emagrecer, mas na hora de manter comendo aquela quantidade muito restrita é muito mais difícil. E o jejum intermitente, por vários motivos, a gente consegue uma redução de apetite de forma muito natural, né? Uma das coisas que mais relatam que o teu estômago ele vai diminuindo, então as suas necessidades de quantidades elas vão reduzindo, isso é incrível, é aquela sensação de bariátrica sem corte. Eu vou falar um pouquinho aqui para vocês o porquê que muita gente tem dificuldade em fazer o jejum, principalmente no início. Ó, isso aqui é um exemplo da nossa alimentação tradicional, né? Café da manhã, pão, né? Então a gente já começa. Tudo que é carboidrato, gente, farinha, a gente vai subir a insulina e vai subir ali a excreção de insulina e a glicemia sanguínea. Então, assim, isso aqui explica muito a pessoa que às vezes nem é diabética, mas ela tem uma resposta glicêmica devido à composição do alimento. O ovo, a proteína, os vegetais, eles não vão despertar essa reação hiperglicêmica, né? Então, quanto mais essa glicemia for aumentada, mais fome eu vou sentir de forma mais rápida, tá bom? Então, olha só essa nossa alimentação tradicional. Café da manhã, aí depois tem um lanchinho com bolacha, suco, carboidrato, depois o almoço, a quantidade de arroz, feijão, uma quantidade muito reduzida de proteína. Aí depois tem um lanchinho da tarde, né? Um croissant, um pãozinho, um biscoitinho, mais um café com leite. E à noite, novamente, aí o prato típico com arroz, feijão, uma quantidade proporcional maior e pouca proteína. Então, assim, 70% mais ou menos aqui dessas refeições são compostas por carboidrato. Então, você vai ter uma glicemia sempre elevada. Gente, glicemia elevada, insulina elevada, você bloqueia a queima de gordura. O processo da insulina aumentada, mesmo que você coma pouco, você vai ter uma dificuldade em perder peso devido ao seu processo, assim, a sua reação à glicose, aos carboidratos, ela vai ficar alterada e você vai estar sempre com a insulina elevada. Então, vai chegar numa idade que você vai fazer o exame e vai perceber. Muita gente fala assim: nossa, mas eu nunca como doce, como é que eu tô pré-diabética? Né? Como é que a minha glicemia tá aumentada? Como é que a minha hemoglobina glicada tá tão alterada? Devido a você passar anos e anos e anos comendo carboidratos numa maior proporção. Às vezes nem é um doce, mas sim tudo que vira açúcar. Farinha vira açúcar, pão vira açúcar, bolacha vira açúcar, suco vira açúcar, tudo vira açúcar no sangue. Imagine o seu corpo comendo o dia inteiro. Mas muita gente acha que come saudável, né? A pessoa acha, mas a minha alimentação não é assim. Mas come muito pão, come muita quantidade de carboidrato ao longo do dia. E esse processo ele vai se acumulando ao longo da sua vida. Então, você chega nos 30, nos 40, tudo começa a ficar desregulado justamente por causa desses hábitos. Mas fiquem tranquilos que isso não é sua culpa, né? Todo mundo passa por isso. A gente vem de uma digamos, de uma educação alimentar baseada nesse parâmetro, né, de quantidade de carboidratos elevado. A pirâmide alimentar é baseado nisso, né?
E foi criado lá pelo sistema de agricultura lá dos Estados Unidos, que eles colocaram como regra que você tem que comer 6 vezes no dia e que a base da sua alimentação tem que ser carboidratos. Mas se você seguir essas regras, vai chegar lá nos 40, 50, você já vai ter vários problemas relacionados ao seu perfil, o seu organismo, né? Principalmente essa questão da sua via glicolítica, né? O metabolismo da glicose já vai estar com algum problema, porque a gente extrapola, né? Pela quantidade, pela proporção. Nosso organismo é muito sensível ao carboidrato, por isso que a gente engorda com tanta facilidade. Então, eu vou colocar aqui um outro modelo de uma alimentação. Ah, mas como que a gente faz uma alimentação, né? Uma alimentação mais saudável, com menos redução na verdade, com redução de carboidratos, com uma proporção menor de carboidratos, né? A gente falou isso hoje no desafio, como é importante, então entre lá que você vai ter todas as dicas, como é importante a mudança da alimentação, porque mudando já a alimentação, aqueles picos que você sente de fome, eles já vão estar reduzidos, eles já vão ser reduzidos naturalmente. Então, você começa o café da manhã, em vez de comer o pão, você vai comer ovos, você pode até pôr um vegetal, né? Tem gente que acha muito atípico. Pois é, Patrícia, já pensou comer 6 vezes? Gente, eu nem me imagino mais fazendo isso. Imagina, ainda para emagrecer, né? Parece que não faz sentido mesmo. Aí vem o almoço, né? Com uma refeição, vocês veem, olha a proporção das proteínas, dos vegetais, um índice reduzido de carboidratos. O jantar também gira nessa mesma ideia de redução de carboidratos, uma proteína, um vegetal, muito. Isso, gente, é saciedade. Dificilmente você vai ter pico de glicemia. Seus exames vão ficar mais saudáveis só de você trocar essas refeições, né? A gente nem tá falando de jejum intermitente. A gente tá falando de uma reeducação alimentar. Mas, Flávia, você nunca come carboidrato, ou é errado, tá, né? As pessoas falam, a gente tá demonizando, alguns nutricionistas dizem que isso é terrorismo alimentar. Na verdade, eu sempre falo, alguns pacientes que precisam ter esse controle da alimentação, principalmente em casos de pacientes com câncer, pacientes com diabetes ou com síndrome metabólica, o que eu falo para eles? Olha, faz um teste, compra aquele aparelhinho, o Libre, que é um aparelho que você mede a glicemia constantemente. O bom desse aparelho é que ele fica embutido ali, você vai monitorando e você vai perceber a resposta glicêmica dos alimentos. Você vai ver que quando você começa o dia comendo pão, o gráfico vai disparar lá em cima. Você vai ver que quando você começa o dia comendo ovo, com proteína, com bacon, com atum, com qualquer outro tipo de proteína, você vai ver que a sua glicemia ela não vai subir de forma exacerbada. Você vai ver que você vai ficar estável a parte da glicemia. Você vai lá, mede, né? Esse aparelhinho, ele é um sensor que você fica por 15 dias, você mede no celular e ele vai gerando o gráfico. E é isso que acontece. Você vai percebendo que só de mudar a alimentação, você já vai vendo essa resposta diminuída. Então, eu falo, quando você comer um pão, ou até mesmo assim uma tapioca, um alimento com mais carboidrato, que com maior carga glicêmica, mais rico em amido, você vai ver que a glicemia vai lá em cima. Principalmente se a sua primeira refeição, a sua primeira mordida for a parte mais rica em carboidrato. Essa alteração, ela diminui esse pico quando você coloca a proteína e a gordura primeiramente. Então, a resposta glicêmica ela é mais diminuída. Então, quando você faz isso, até você coloca um pouco de carboidrato, né, na proporção, mas em proporção, em quantidade menor, e começa o dia com proteína, tudo dá certo, tá? Então, aí as refeições vão ficando mais saciedógenas, aquela fome desesperadora que a gente sente, ela começa a diminuir. E aí, isso que acontece, que a gente vai se adaptando. Então, o período do jejum fica muito mais fácil, porque você pensa assim, nossa, tomei um café da manhã com 2 ovos, comi um pedaço de bacon, um atum, ou uma carne moída, um frango desfiado, um abacate, por exemplo, que é rico em gordura. Você vai chegar ao meio-dia, dificilmente você vai ter aquela fome exagerada. Então, esse espaçamento entre as refeições vai se tornando mais fácil.
É algo que você mesmo vai sentindo menos fome, menos necessidade de ficar beliscando. A gente belisca muito porque quando a gente come uma bolachinha, é puro carboidrato. Então, quando dá o pico e depois dá o rebote, você sente fome. Então, aquela pessoa que vive beliscando, você pode ver que ela belisca bolachinha, castanha, biscoitinho, pãozinho, porque são alimentos que têm muito carboidrato, tá bom? Agora eu vou mostrar um exemplo de uma alimentação saudável mais jejum intermitente. Como que seria, assim, uma simulação básica, né? Você já está adaptada, mudou a alimentação, tem mais facilidade, o apetite reduziu bastante, você já entendeu que o seu corpo tem gordura em estoque para você gastar, que, né, se você passar umas horinhas, você vai ter da onde ser retirado essa fonte de energia. Jejum intermitente para quem controla a glicose, quando faço ela eleva. É o que você come, Guida. Se você come carboidrato, a sua sensibilidade ela aumenta muito, tá? E se você continuar comendo muito carboidrato, a probabilidade de você ficar pré-diabética, ter uma síndrome metabólica é muito grande, tá? Isso é geral, porque nós, seres humanos, temos muita sensibilidade com esse excesso de carboidrato. E uma hora isso vai ser mostrado nos exames ou na percepção. A gente vai vendo que a gente vai ganhando peso, vai ficando resistente à insulina e tudo vai piorando, né? Vira aquela bola de neve. Depois eu vou mostrar para vocês um exame de uma paciente que tá com esse quadro de inflamação, obesidade, síndrome metabólica, e por que né, que acaba acontecendo e aumentando essas respostas inflamatórias. Ontem eu falei muito sobre isso. Quanto mais insulina o seu corpo fica secretando, mais inflamada você fica. E a gordura em excesso também é inflamatória, né? Você vai tendo mais tecido gorduroso, você vai ficando mais inflamada cada vez mais. E a insulina alta, sempre, constantemente elevada, ela é pró-inflamatória, tá bom? Então, um exemplo aqui, ó, alimentação saudável mais jejum, você pulando o café da manhã, né? Então, você põe aí no seu dia 2 refeições. No período que você está em jejum, a tua glicemia fica estável, o teu pâncreas está lá em descanso, todo o teu sistema digestório fica lá sossegadinho, tranquilo. Ele tem tempo de metabolizar excessos, né? Ele não fica só metabolizando tudo que você coloca para dentro. Aquela pessoa que come toda hora o organismo dela está tentando lidar com aqueles excessos. A pessoa que faz jejum intermitente, tem uma redução da frequência alimentar, o corpo dela consegue metabolizar num tempo hábil, com eficiência, ele tem tempo suficiente para fazer toda essa parte da metabolização. E aí, gente, ó, tive pancreatite há 12 anos. E aí é isso. Então, tá vendo? Você precisa reduzir os carboidratos e fazer jejum intermitente. Vai te ajudar muito. No caso de um outro modelo aqui de jejum intermitente, você, por exemplo, também pulando o jantar, ó, você come o café da manhã, tem gente que prefere, eu não sei qual que vocês preferem, pular o café da manhã ou pular o jantar, né, tem gente que prefere o café da manhã. E aí você fica um período também em jejum, você para de comer no almoço, sua próxima refeição vai ser somente no outro dia, então seu corpo vai ter 16 horas, 17 horas para metabolizar tudo. E a vantagem desse protocolo de você parar de comer cedo é também que quando você vai dormir, você já digeriu todo o alimento. Então, seu organismo já está pronto para fazer todos os reparos celulares durante a noite. Então, seu corpo fica lá no modo de reparação mesmo. É muito incrível. E a gente já viu estudos, já tem estudos relacionando que quanto mais cedo você come, você para de comer mais cedo, mais benefícios você tem, principalmente na recuperação mitocondrial, né, na renovação celular e também na reparação mitocondrial, que isso é um processo molecular incrível para quem quer viver mais, né, com mais longevidade e mais qualidade de vida e mais saudável. Tentei fazer semana passada, não consegui. A Josiane diz que prefere pular o café da manhã. Eu tomo café da manhã às 10 e almoço às 16 e pulo o jantar. Bacana, Fátima, esse seu protocolo é bem bacana, gostei. É um bom horário mesmo. Eu já vi estudos relacionando que a melhor janela da alimentação é realmente entre as 10 da manhã às 3, 4 horas da tarde. Esse é o melhor período na questão
do nosso sistema digestivo mesmo, na parte digestiva, absortiva, então funciona e realmente a sua saúde agradece. Tem gente que faz as piadinhas que carboidrato à noite não engorda, enfim, que à noite é como se o nosso organismo não fosse programado, preparado para digerir grandes quantidades no período noturno. Então, por isso que o nosso metabolismo, nossa eficiência metabólica à noite, noturna, ela é mais reduzida. Então, às vezes você come a mesma quantidade, durante o dia o seu organismo vai ter uma resposta metabólica muito mais eficiente. Isso é comprovado lá, quem quiser pesquisar sobre isso, se chama ritmo circadiano, que é como o nosso organismo funciona. Gente, tudo isso aqui é científico, tá? Tem uma regra, tem uma ordem, não é coisa da minha cabeça. E quem pratica dessa forma realmente percebe as diferenças, tá? Eu faço uma refeição por dia, está certo? Todos os dias você faz, Maiana? Eu gosto de variar. Eu geralmente faço duas. Às vezes faço uma, às vezes faço duas, às vezes faço três. Eu vario bastante, faço bastante alternância. Eu não sei se faço meu jantar, certo? Meu jantar é até as 21 e depois tomo café, pois gosto muito. Mas aí você não faz jejum, né, Molina? Porque você janta às 21 horas, depois você toma café da manhã às 11h30, tá certo? Dá mais ou menos umas 14 horas, né, de jejum. Tenta, às vezes, tentar jantar mais cedo. Facilita e você vai ter mais resultados. Minha médica falou que na parte da tarde é um perigo o carboidrato. À tarde e à noite é mais difícil a metabolização, isso que ela falou. No final de semana faço prolongado, incrível. Quantos dias na semana precisa fazer jejum? Depende, né? Existem centenas, milhares de tipos de protocolos. Então depende do seu objetivo individual. Agora eu vou mostrar para vocês alguns resultados de, por exemplo, esse aqui é da glicose, só para vocês terem uma noção. Essa paciente, ela tá com a glicose normal, 85, glicose em jejum, lá que tá o valor de referência entre 70 e 99. Então, o médico, né, falou claramente que ela não tem um desequilíbrio da glicose. Mas agora eu vou mostrar para vocês um outro exame, deixa eu ver, a insulina, tá? Então, para ela conseguir manter o nível de glicose naquele nível, digamos, equilibrado, o organismo dela está produzindo um valor mais elevado de insulina. E é esse exame que a gente precisa acompanhar quando vocês estão já, né, com uma certa grau de obesidade, inflamado. É muito mais importante do que a glicose, tá? Porque, no caso dela, a insulina tá dentro do valor de referência, mas tá quase no limite máximo. Esse aqui é um exame que a gente tem que manter próximo do limite mínimo, tá? Eu falo sempre da insulina. Como eu digo para vocês, a insulina, ela é pró-inflamatória. Quanto mais você vai elevando, e ela gradativamente vai elevando se você não muda os seus hábitos. A pessoa tá lá nos 35, já tá com a insulina alta, está obesa, comendo lá toda aquele quantidade de carboidrato que eu mostrei no primeiro gráfico. Essa insulina, ela vai gradativamente subindo. Daqui a pouco tá 20, daqui a pouco já vi casos de 30, muito elevados, tá? Em excesso mesmo. Aqui tá um nível elevado, dá para melhorar muito. Por exemplo, o nível ótimo aí, conforme aquele autor do livro Dieta da Mente, o David Perlmutter, ele fala que o nível bom de insulina é entre 4 e 6, 4 e 7, 4 e 6. Ou 3 e 6, ou 2 e 6, né? Dependendo aí da sua quantidade de carboidrato que você ingere, dos períodos de jejum que você faz. Então, o que aumenta a insulina? Muito carboidrato, comer várias vezes ao dia, toda vez que você come a tua insulina, ela vai ser secretada. Então, só de você reduzir o período de alimentação, essa insulina, ela já diminui. Uma paciente minha do Rio de Janeiro, ela passou comigo ano passado, quando eu estive lá o ano passado, e passou novamente esse ano. Quando a gente fez a primeira vez, ela fez a primeira vez... Ela era uma prestadora de serviços. Quando ela fez a primeira vez o exame lá no ano passado, a insulina dela estava em 20, se não me engano, 20 ou 30, uma coisa assim, estava muito aumentado. Aí ela
foi na consulta, fez o jejum intermitente, gosta muito de exercício físico, de atividade física. Aí nessa última consulta ela me relatou que ela não tinha levado tão a sério a dieta. Ela disse: olha, Flávia, eu faço jejum, eu paro de jantar às vezes mais cedo, mas às vezes meu marido gosta de um vinho, gosta de um macarrão, a gente come, tem uma pizza, então na dieta eu preciso melhorar muito. Já é uma pessoa, se não me engano, ela tem um pouco mais de 50 anos. E aí, de um ano para outro, a insulina, se não me engano, estava em 30 no ano passado, só de fazer jejum intermitente, atividade física e mudar um pouco a alimentação, apesar de que ela falou que não estava no nível ideal, foi para 10. Caiu, reduziu muito o nível de insulina. Vocês já imaginaram? Então, sim, essa questão da diminuição da frequência da alimentação, ele é crucial. Na questão do valor da insulina. Então, quanto menos insulina, melhor, mais qualidade de vida e menos inflamação. Então, esse é um teste, um exame que é muito importante, né? Que seu médico, que seu nutricionista, é um exame que eu sempre peço, juntamente com outros, mas para a gente avaliar essa parte do perfil metabólico, né? Como que esse corpo está metabolizando. Porque quanto mais insulina o seu corpo tem que excretar, ele tem que secretar, mais inflamada você vai ficando ao longo do tempo. Até chegar um momento que a tua insulina tá lá em 20 e a tua glicemia já não está mais equilibrada. Aí a tua glicemia já tá mais de 100, 110, 120, 200. Já vi casos de pacientes que chega a 400 o nível de glicose, de glicemia. Porque a insulina, o pâncreas, ela já não está mais dando conta de metabolizar tanto carboidrato. Então já chega num quadro que a glicose ali tá muito, muito elevada. Daí começa o problema aí do diabetes, né? Excesso de açúcar no sangue, doenças associadas, sintomas, né? O diabetes é uma doença, se você não controla, ela é muito, muito agressiva. Ela é triste, na verdade, né? Quando a pessoa chega num grau até de necessidade de amputação, casos de necrose, né? Dos membros, das extremidades, é muito triste, né? Porque é um corpo muito inflamado com excesso de açúcar no sangue circulante o tempo todo, né? Então, a pessoa não vai chegar nesse quadro elevado de um dia para a noite, é uma coisa gradativa. Por isso que eu falo da importância dessa consciência da alimentação, gente, como uma prevenção, vocês terem noção quando comer, o que comer, sabe? Diminuir a frequência, porque quando chega num caso muito exagerado, aí é muito mais difícil de tratar, né? Você tem muito mais dificuldades em manter tanto a dieta quanto os marcadores inflamatórios, tá? Minha filha, no mesmo período, perdeu 17 quilos. Faço há anos me alimentando uma vez ao dia, na parte da tarde meu peso não sai do lugar. Como é que você come, Mica? Como que é a sua alimentação? Eu falo sempre da necessidade da alternância, né? É muito importante. Eu falo sempre Por isso que às vezes a pessoa fazer uma refeição por dia para sempre não é a melhor estratégia, principalmente para quem quer perder peso. No perfil inflamatório, eu acredito que se você for fazer os exames e comparar com antes, vão estar excelentes, tá bom? Então, deixa eu aqui parar de compartilhar aqui. E é isso, pessoal. Queria saber de vocês se vocês perceberam melhoras nos exames, essa parte da inflamação melhorou, como que foi? Eu falo sempre essa parte do apetite que reduz. O que vocês perceberam no jejum intermitente? Como que isso foi para vocês? E como a gente sempre diz, os exames, até vou fazer um vídeo lá no desafio para falar sobre essa importância dos exames, dos valores, né, principais que a gente tem que ficar de olho para ficar já prevenindo e vendo como que o jejum está sendo, como que está acontecendo no seu organismo. Muita gente se prende somente na perda de peso na balança. É importante sim, isso, né? Por isso que é importante alternar protocolos, fazer diferente, colocar um prolongado no meio, diminuir às vezes a janela do jejum, aumentar a janela de alimentação. Então é muito importante. Tudo isso a gente está ensinando lá no desafio. No ponto de vista como normal, provavelmente, né? O que seria normal?
Que o normal que eu mostrei lá no início é aquela dieta cheia de carboidratos, né? Que vai ter toda essa dificuldade aí no seu perfil glicêmico. A Leonice falou que ela tinha hidrodenite e precisava de cirurgia. Fiz jejum e a médica cancelou a cirurgia. Incrível. Queria fazer um novo desafio. Fiz o último, homagem. É diferente? Muito diferente. Tem muitas outras estratégias. Entra lá. Não perca. A Maria falou, vou fazer meus exames no começo do mês que vem para levar para o endócrino quando tiver os resultados. Vou postar aqui. Nossa, nota 10, não senti mais fome no intervalo da alimentação. Vai diminuindo, realmente a fome e a compulsão, gente, vai diminuindo, tá? Falando, tem gente perguntando que faz e não emagrece. Veja o que você tá comendo e a questão do seu quadro de inflamação. Se você tiver muito inflamado, eu falo, gente, inflamação impede o seu emagrecimento. E como que a gente inflama? Pela alimentação, né? A alimentação é a forma que a gente mais se inflama. Se fazer jejum depois eu faço e não emagreço. Então, muda a sua alimentação, veja o seu perfil inflamatório e vai trabalhando os protocolos que vai funcionando, tá bom, gente? Então, vou deixar esse vídeo salvo aqui para vocês novamente. Convido vocês novamente a participarem lá, muito legal. A interação também, tem um grupo de pessoas que compartilham ali, tiram suas dúvidas. E é isso, pessoal. Como faz para desinflamar para poder emagrecer? Mudar a alimentação, jejum intermitente e suplementação. Esses 3 itens. Suplementação é fundamental no processo também para diminuir a inflamação, porque algumas vitaminas e alguns minerais vão deixar o seu organismo mais ágil, tá bom? Quero participar, entra lá no link da bio, manda uma mensagem ali no direct, tá bom? Se eu ficar intercalando entre 14, 16, 18, dá certo, dá uma mudada para mais, faz 24, 2 vezes na semana, que funciona também. Obrigada, gente. Boa noite para vocês. Tenham uma ótima semana. Encontro vocês lá no desafio. Entre ali no chat e até mais. Tchau, tchau, tchau.